Hoje, segunda-feira, dia 12 de agosto. Hoje, depois daquele Dia dos Pais que o Fiuk deixou o Fábio Júnior naquela situação um tanto constrangedora, a gente tem as reações, né? Aquele momento, a gente tem as reações aí. Inclusive a Mari Alexandre, né? Comentando na publicação dele. O que eu acho um tanto estranho, porque afinal, né, os dois nunca se deram lá tão bem. Mas a gente vai comentar isso aí com vocês. Até porque a Mari Alexandre também é mãe de um dos irmãos do Fiuk, né? Então a gente também vai comentar isso aí. E o Fiuk disse que ele está criando coragem para falar mais sobre esse assunto. Eu fico até pensando aí o que é que ele não tem para falar sobre pais ausentes, né? O que ele não tem a falar sobre o Fábio Júnior. O que será que o Fiuk tem a falar, né? Mas enfim, a gente vai comentar um pouquinho mais com vocês. Agora, sobre o Davi, né? Porque afinal não tem como a gente não deixar de falar sobre o Davi. Davi aparentemente não estava muito confortável naquela gravação com a Raquel Sherazade na Record. Ao contrário, né, de muita gente acreditou que aquela gravação que ele fez ali para o programa Domingo Record, que vai ao ar agora no domingo, dia 18, foi feita na mais livre e espontânea vontade. Na verdade, aquela gravação foi feita ali muito a contragosto, por causa de um detalhezinho. A gente vai te contar também isso aí. E ao que parece, né, o Davi estava muito indisposto com a Record. Também a gente vai te contar o motivo do porquê ele estava indisposto com a Record. Então me parece aí que os rumores de Fazenda não vão acontecer tão cedo assim, viu? E aí ele aproveitou e postou hoje lá no Instagram dele que tá vindo aí uma novidade, uns stories dele aí, de um podcast aí que ele tá preparando, né? Vamos lá comentar isso aí também. Outras coisas que a gente tem aí para comentar, né? Sandy ontem comoveu o país com a história lá da mãe que perdeu a filha nesse acidente trágico aí. Aí a vidente, que 3 dias antes do acidente, 3 dias não, né? Na véspera do acidente, aliás, colocou um vídeo nas redes sociais prevendo que o acidente ia acontecer. Hoje esteve no programa do SBT e previu que um comunicador muito famoso, um ícone da televisão brasileira, vai falecer nos próximos dias. E aí, né, deixou a situação extremamente constrangedora dentro do SBT. Aí a Sandy, o que a Sandy tem a ver com isso, né, gente? É que a Sandy ontem comentou que ela ficou muito comovida com a história da mãe contando ali a criança. Mas não foi que descobriram que ela acabou com aquele fake que ela usava para comentar os stalks ali do namorado dela? Mas ela criou outro. E aí a gente vai dar uma olhadinha nesse outro stalk dela, né? Enfim, temos aí uma série de coisas para fazer, para falar. E tem aí uma polêmica que tá rolando na internet. Não sei se vocês viram. A influencer brasileira que morava na Irlanda, que mentiu dizendo que tinha câncer, e aí foi desmascarada, e ela resolveu desmascarar a amiga que sabia da farsa. Tá a maior coisa nas redes sociais. Mas enfim, bora começar com essa história do Fiuk, porque afinal é o que todo mundo tá querendo saber, né? Eu vou relembrar para vocês o vídeo de ontem, aquele vídeo ali de ontem, aonde a gente mostrou aí o Fiuk relembrando a história do pai dele, a história lá da ausência, a história ali que o pai dele era um pai ausente e tal. Vamos dar uma relembrada nisso, né? Então deixa eu passar o vídeo que o Fiuk falou ontem. Olha só. A todos nós que somos filhos
pega um pouquinho diferente. Mas enfim, eu acho que eu já falei tudo que eu tinha que falar aí no post. E eu torço para que tudo dê certo. Eu não tenho mais espaço pra sei lá, pra coisa ruim aqui dentro, não. E eu desejo de verdade, cara, que tudo fique bem para todos nós, filhos, que vão ser pais um dia, né? Um dia eu quero muito ser pai. E é isso. Vambora, vai dar tudo certo. Vamos junto aí nessa luta. É o seguinte, eu sempre fui muito dramático por conta dessas coisas que aconteceram na minha vida que não vem ao caso, mas que pegam. A gente, quando é mais sensível aí, tem um pouco mais de coração, as coisas machucam mais, a gente pensa mais, a gente sofre mais. Então eu venho há muito tempo aí estudando, né, autoconhecimento, essas coisas, justamente para deixar tudo mais leve, deixar tudo mais tranquilo, para eu me perdoar, para eu perdoar as pessoas de alguma maneira. Então é isso. Dei uma titubeada aqui, mas o sol tá maravilhoso. Eu amo o Carlinhos, mano. Eu amo estar com a galera dele. Então é isso. Daqui a pouquinho já tô lá dançando com todo mundo, entendeu? E tá tudo bem, tá tudo certo. Vamos. Ah, Fiuk, mas você pegou esse texto de algum lugar? Eu peguei. Por que eu peguei? Tem tanta coisa, eu fiquei escrevendo tantas coisas ontem. Eu cheguei a escrever uma música que eu não gostei de ouvir. Ela tava pesada, ela tava... Sabe, umas coisas que por mais que eu estivesse sentindo... Eu sou amor, cara. Me dá vontade de falar um monte de coisa, me dá. Mas eu comecei a ler coisas, sabe? Eu comecei a procurar alguma frase que resumisse meu sentimento em uma coisa mais pura, uma coisa mais tranquila, sem, sei lá, sem muito ódio no coração, tá ligado? E aí achei essa frase e prefiro nem, sei lá, acho que nem postar as coisas que eu escrevi, a música que eu cheguei a escrever, que não, sabe, eu prefiro deixar gostosinho assim. Enfim, vocês viram aí esse vídeo que o Fiuk comentou ontem, falando aí sobre essa postagem que ele fez aí. E obviamente que isso teve uma repercussão nas redes, obviamente que as pessoas quiseram entender o que é que ele quis dizer com isso. Comentários ali, teve uma situação que eu vou dizer assim um tanto complicada, né? Eu vou mostrar para vocês que é muito mais fácil do que eu simplesmente falar. Nos comentários da publicação ali do Fiuk, olha só o que aparece aqui pra gente, né? Eu tirei os prints, porque obviamente a gente tem que tirar, a gente aqui trabalha com print, a gente aqui trabalha com essas informações todas. Olha aí o print dessa informação. Vejam aí quem é que está comentando a publicação do Fiuk. Quem primeiro comentou aqui foi a Cleo. A Cleo colocou assim, eu te amo, irmão, e colocou assim um coraçãozinho. Obviamente, né, a Cleo Pires já falou sobre o Fábio Júnior ser um pai ausente. Ela deu uma entrevista num podcast recente falando sobre isso. Ela deu uma entrevista onde ela disse que por muito tempo ela chegou a culpar a mãe dela, a Glória Pires, por causa disso. Ela chegou a culpar e dizer assim que a mãe dela estava afastando ela do pai dela, depois que ela compreendeu com o tempo que era o pai que era ausente, que não era a mãe, e que o pai que criou ela foi o Orlando Moraes, que era o namorado dela, da mãe dela, aliás. Então ela meio que entendeu isso, então ela levou um tempo para compreender essas coisas. E aí, quando a gente coloca isso em perspectiva, a gente percebe que há um certo padrão no comportamento do Fábio Júnior. Porque a Mari Alexandre, que é a madrasta do Fiuk também, ela também teve problemas com o pai ausente com relação ao Fábio Júnior. A Mari Alexandre, ela é mãe do Zion, que é o irmão mais novo do Fiuk. Que, inclusive, né, os dois comentaram a publicação do Fiuk.
Dá uma olhadinha aí quem é que comentou aí. A Maria Alexandre comentou com um coração e um coração partido. E olha aí outra, quem comentou aqui. O Zion. Dá uma olhadinha aí que vocês percebem aí o Zion. O Zion oficial aí comentou um coração aqui na postagem dele. A Maria Alexandre, em 2020, antes da pandemia e tal, comentou ali no Instagram que o Fábio Júnior era do tempo que ele ia lá e fazia as visitas regulares ao filho e tal, mas que depois ele deixou de fazer isso, que ele não ia mais e visitava o filho. E aí, devido às pressões, a assessoria do Fábio Júnior na época disse que ele era do grupo de risco, então que ele tinha que se proteger e que por isso ele não visitava o filho e tal. Então vocês percebem que há um certo padrão nesse comportamento aí do Fábio Júnior, há um certo padrão nesse comportamento dele com relação aos filhos. O fato é, gente, não dá pra gente negar que o Fiuk ali postou uma mensagem um tanto ressentida que é compartilhada pelos demais irmãos dele, pela Cleo, pelo Zion e pelos outros irmãos ali que não quiseram se expor, mas que de uma certa forma compartilham do mesmo sentimento. E aí o Fiuk hoje deu uma declaração em que ele é uma pessoa que é só amor, que ele não é uma pessoa que é pesada e ressentimento, apesar de parecer, né, Fiuk, que você tá muito ressentido com o que aconteceu aí na relação com seu pai, pelo menos o vídeo que você publicou aí ontem dá a entender isso aí, e me parece, né, que você está muito disposto a falar sobre isso lá na frente. Enfim, como a gente já imagina que o Fiuk vai falar em algum momento sobre isso, a gente vai continuar cobrindo esse caso. Ele diz que ele está criando coragem para falar mais abertamente sobre esse caso, que ele está criando mais coragem para falar abertamente sobre isso, sobre tudo isso. Vamos ver. Eu tô até dando uma olhada aqui nos stories dele, se ele falou alguma coisa sobre isso, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Só que é o seguinte, família, vamos lá para mais um dia, graças a Deus. E é isso, sou muito grato por estar aqui com vocês, cara, de coração, nossa. Eu vou mostrar aqui direto no computador, que é mais fácil, só pra gente encerrar aí essa história do Fiuk, pelo menos por enquanto, né? Porque eu acho que o Fiuk ainda vai render alguma coisa. O Fiuk, ele aprendeu agora a usar as redes sociais. O Fiuk, ele aprendeu agora a ganhar mais engajamento, né? Para alguma coisa a Deolane serviu, para alguma coisa a Deolane ajudou ele, né? Para alguma coisa a Deolane acabou entregando e ajudando ele, né? Então, deixa eu mostrar aqui os stories dele, ele falando mais, digamos assim, um pouquinho abertamente sobre isso. Rapidinho, deixa eu só compartilhar aqui a minha tela com vocês, né? Parece que ele tá mais disposto a alguma coisa. Então, vamos lá ver o Fiuk falando. Olha só. Seguinte, família, vamos lá para mais um dia, graças a Deus. E é isso, sou muito grato por estar aqui com vocês, cara, de coração. Nossa, como eu sou grato de ter vocês na minha vida, mano, não é zoeira. Se não fosse vocês, eu tava lascado, mano. Tanto de gente que já tentou fazer os trem comigo, mano. E vocês estão sempre aí, cara. E assim, eu não tô aqui porque eu sou vítima não, viu, família? Eu tô aqui porque eu tô aqui de pé. Se eu fosse vítima, eu tinha ficado em qualquer das tropeçadas que eu tivesse dado lá atrás. Mas eu não vou parar nunca, cara, nunca, porque eu amo muito o que eu faço. Eu luto pra ser uma pessoa legal todo dia. Sou um cara de princípio, tá ligado? Eu não sou perfeito, não sou, sempre falo isso, mas eu luto todo dia pra melhorar um pouquinho, sabe? Pra reconhecer um negocinho aqui, reconhecer um negocinho ali. Então, tamo junto. Mandando mensagem aqui pra agradecer e dizer que é nóis. Vamos dar a mãozinha e vamos sair andando, pô. Mas eu sou uma pessoa real, entendeu? Assim, do jeitinho que eu sou. Ah, não sei o que, vendi a guitarra, vendi. Ah, não sei o que, fumou? Sim, eu fumei, porque eu sou TDAH de verdade.
algumas características diferentes aí de outras crianças desde muito novinho. Então esse sou eu. Eu não tenho vergonha, não tenho, ao contrário, eu quero evoluir junto. Eu acho que quanto mais a gente mostrar os nossos defeitos uns para os outros, mais coisa legal a gente vai fazer, entende? A gente tem medo dos defeitos, a gente tem medo de não ser o fodão, de não ser... Cara, que bobeira, mano. E quanto mais eu vivo, mais eu percebo isso. O fodão não existe, cara. O que existe é a gente. E pra gente existir, a gente tem que ter o pé no chão, a gente tem que assumir uns erros às vezes, a gente tem que conversar sobre coisas que não são tão legais. É isso aí, bora, chama, já é isso aí, entendeu? Vambora, vai. Já falei um monte de coisa, você sabe que eu sempre gosto de falar uma coisinha, né, pra começar aí. Mas, vambora. Agora sim, gente, olha, não sejam notas de R$3. O que eu quero dizer com isso? R$3 não existe. Então vai ser nota falsa, hein? Nossa, preguiça, ver uns trem. Parece aí, né, que o Fiuk tá aí buscando demonstrar aí de uma certa forma que ele quer ser verdadeiro a qualquer custo, né? Mas me parece, assim, que ele tá querendo superar alguma coisa que eu acho que só vai conseguir com um bom tratamento aí, com uma terapia mais aprofundada do que os stories do Instagram, né? Mas, enfim, tá aí o que vocês queriam saber sobre o Fiuk. Ele disse que ainda vai falar mais sobre essa história aí de pai ausente, né? Tô doido pra ver o que ele vai falar, tô doido pra saber o que ele vai dizer. Mas vamos girar a nossa pauta, vamos dar uma girada, que a gente já falou muito aí sobre o Fiuk e a repercussão desse caso. Bora lá pra Ana Hickman. Hoje saiu uma nota aqui eu acho que é do Notícias da TV. Essa nota diz o seguinte, a gente vai ler junto aqui, que é mais fácil pra gente acompanhar. O Notícias da TV disse o seguinte, vamos lá. Vamos ler junto essa notícia. Deixa eu só pegar aqui a notícia certinho, o link certinho para a gente ler. Ana Hickman se queima com bispo da Record e pode ser dispensada em 2025. Contratada da Record há 20 anos, Ana Hickman pode estar em seus últimos dias na emissora. De acordo com fontes bem posicionadas, a relação da apresentadora com a casa está estremecida e o seu contrato, que vence no final do ano, pode não ser renovado. Ciente do desgaste, o empresário da apresentadora já sondou o interesse do SBT, Band e Rede TV. A cúpula da Record avalia que Ana foi ingrata depois de todo o apoio que lhe deu no final do ano passado, quando ela denunciou o então marido por agressão. Avalia também que a apresentadora errou ao expor, menos de 2 meses depois da separação de Alexandre Correia, seu relacionamento também com o apresentador Edu Guedes, dando força à suspeita de infidelidade conjugal, o que não é aceito pela Igreja Universal, a qual pertencem os bispos que comandam a Record. O contrato de Ana Hickman foi renovado no final do ano passado por mais um ano. Na época, ela estava em alta na emissora após dar uma entrevista no Ao Domingo Espetacular, relatando detalhes da agressão que sofreu no início de novembro e acusando o ex-marido e empresário de contrair empréstimos sem seu conhecimento com assinaturas falsificadas, levando a família a uma dívida que superava, na época, os 40 milhões de reais. Aos olhos dos dirigentes da Record, no entanto, o figurino de vítima não serviu durante muito tempo a Ana Hickman. E aí ele diz que, de acordo com o site, a crise financeira das empresas da apresentadora começou em 2018 e se agravou durante a pandemia, e Ana assinou vários contratos de empréstimos entre 2022 e o início de 2023. Isso permite interpretar que Ana, diferentemente do que tentou parecer, sabia da gravidade das suas finanças, até porque sempre vendeu a imagem de empresária bem-sucedida. Mas o pior para os executivos da Record foi a rapidez com que Ana construiu seu relacionamento com Edu Guedes.
O casal passou o final do ano juntos em um resort, menos de 2 meses após a denúncia de agressão. Em janeiro desse ano, Alexandre Correia acusou publicamente Ana de tê-lo traído com Edu Guedes enquanto eram casados. Disse até que ela fazia greve de sexo com ele. Ana negou que tenha tido um relacionamento extraconjugal. Bispo e apresentadora se estranham. O namoro de Ana e Edu Guedes foi oficialmente assumido em 12 de março, exatamente 4 meses após a briga com Correia. Foi então que a direção da Record e a apresentadora começaram a se estranhar. Vice-presidente artístico e de programação da Record, Marcelo Silva, não gostou de uma resposta que ouviu de Ana e também se sentiu traído. Segundo observadores dos bastidores da Record, hoje são grandes as chances do contrato de Ana não ser renovado no final do ano, mas ainda não há nada definido. Nem que sim, nem que não. A Record, por meio de sua assessoria de comunicação, não quis se pronunciar e a equipe de Ana Hickman disse que não há nada o que comentar porque são meras especulações. Ana Hickman está na Record desde 2004, quando ela estreou ali no programa Tudo a Ver como comentarista de moda, depois virou apresentadora do Hoje em Dia, depois ela apresentou o Tudo é Possível no lugar da Eliana, e depois ela apresentou o programa da tarde, voltou para o programa Hoje em Dia e permanece até hoje lá. O que eu quero comentar com vocês sobre isso, né? Da Ana Hickman aí na Record, se a Record vai ou não vai renovar com a Ana Hickman. Porque vi muita gente falando assim, que a Record meio que tá querendo dar a razão ali pro ex-marido dela, enfim. Não é isso que eu enxergo, tá? Não é assim desse jeito. Querendo ou não, gente, a Record, ela tem uma filosofia evangélica. E a partir do momento que você aceita trabalhar numa empresa que tem uma filosofia evangélica, você está ciente que as regras do jogo são aquelas. E que sim, por mais que você não seja obrigado a ser evangélico para trabalhar ali, você sabe que, querendo ou não, os seus patrões têm aquela visão e os seus patrões, direta ou indiretamente, vão exigir de você minimamente um comportamento que se encaixe na visão deles, de mundo. Ana Hickman, querendo ou não, ela saiu da visão de mundo deles a partir do momento que ela se separou de Alexandre Correia e poucos meses depois ela apareceu ali com o Edu Guedes. Lembrando que a saída do Edu Guedes da Record também não foi lá tão pacífica. Eu lembro que ele saiu da Record, acho que foi em 2009, mais ou menos. 2008, 2009, mais ou menos também na mesma época que a Eliana saiu. E a saída dele não foi muito bem aceita pelos bispos da emissora, exatamente pela mesma razão. Então, me parece que há um certo ressentimento da Record também com o Edu Guedes. Pelo fato de ele já não ser bem quisto ali pela Record, pelo fato da Ana Hickman manter um relacionamento com ele, assim, parece que sim, de uma certa forma, isso contou contra ela. Me parece, então, que 2 meses após ela ter terminado o casamento dela com o Alexandre Correia, ela aparece ali envolvida com o Edu Guedes, eles estão vendo que isso é contra aquilo que eles pregam. Pelo menos o que eles pregam nas igrejas deles, né? E aí eles precisam dar um jeito de tirar isso do ar, de não deixar isso ser exibido na televisão, pelo menos na televisão deles. O que eu vejo aí, né? Independente do que a gente aqui pense, né? Que a gente não segue essa filosofia, a religião deles, eles estão fazendo aquilo que eles acham que eles devem fazer. Se eles acham que Ana Hickman está ali fugindo do papel que eles acreditam que ela deve ter, daquele papel da boa moça e tal, e eles vão ali agir para tirar a Ana Hickman do ar e tal, eles não vão renovar o contrato dela no final do ano. Vocês podem ter certeza que eles não vão. E como diz a matéria aí, a própria Ana Hickman, o empresário dela, as pessoas do entorno dela estão cientes disso,
de que muito provavelmente ela não terá o contrato renovado com a Record no final do ano. Então ela já está procurando outras fontes ali, outras emissoras para trabalhar, porque ela já sabe que na Record a coisa não vai rolar. Então ela já está ciente disso, ela já está ciente ali que a relação dela com a Record já azedou de vez, já azedou, muito por causa ali desse envolvimento com o Edu Guedes. Acredito eu, sim, que não vai ser renovado. Acredito eu, tá? Como ela mesma colocou ali no Notícias da TV, é uma mera especulação. É verdade, é uma mera especulação. Não dá pra gente afirmar 100%. Mas dá pra gente dizer, conhecendo o padrão ali da Record, conhecendo o padrão que a gente sabe como eles funcionam, que sim, é muito capaz de que Ana Hickman seja dispensada no final do ano pela Record. E que sim, é muito capaz de você veja Ana Hickman ano que vem ali no SBT, numa Band, numa Rede TV, né? Acredito eu que seja mais para o SBT mesmo, né? Que tem mais ali até a cara dela do que a Rede TV. Ou então acho que nem a Rede TV teria condições de pagar um salário para Ana Hickman. Mas enfim, eu acredito que seja mais ou menos por aí. Porque a forma como o próprio Edu Guedes saiu da Rede TV naquela época, da Rede TV não, da Record naquela época, não foi uma das melhores e não deixou ali as melhores impressões. Então tem muito desse ressentimento também por trás. E aí o fato de que essa história que envolve o Alexandre Correia, envolve aí as dívidas do banco, né? Se você está aqui no YouTube, procura o canal do Ricardo Feltrin. Independente da sua visão, direita, esquerda e tal, o Ricardo Feltrin, ele tem feito uma série de vídeos, entrevistas e tal, onde ele desvenda essa história dos empréstimos da Ana Hickman. E ele tem provado que, de uma certa forma, ela sabia dessas movimentações e sabia da gravidade das finanças dela, dos empréstimos que ela tinha. Então, quando isso vai vindo à tona, quando essa situação vai se colocando no mainstream, como a gente está vendo agora, fica mais difícil, inclusive, para sustentar a versão que foi colocada ali no Domingo Espetacular. Então fica mais difícil manter a ideia de que ela, de fato, foi roubada. Fica muito difícil manter essa versão. Não que o cara esteja certo, a gente nunca vai saber quem é o certo ou o errado nessa história. Porque pelo que me parece, né? Me parece, não posso afirmar coisas que eu não sei. Mas me parece que, de uma certa forma, os dois estavam bem cientes do que eles estavam fazendo ali com relação às finanças e os empréstimos. Então não dá pra gente saber como esses empréstimos ou como as contas deles chegaram a esse extremo. A gente só vai descobrir aí se algum dia alguém fizer essa investigação mais profunda. E aí a gente vai descobrir como é que foi, se houve algum desvio ou não. Mas, de fato, esperem que vai ser muito provável a Ana Hickman ser dispensada aí pela Record no final do ano. E muito capaz que vocês vejam ela no SBT ano que vem, né? Por falar no SBT, hoje de manhã, o SBT levou uma vidente para fazer ali algumas previsões ali, para falar inclusive sobre a previsão que ela fez. Quem era essa vidente? A Shaline Grazik. Eu já falei dela aqui no Faro Pop. A Shaline, ela é conhecida no Instagram, ela é conhecida no TikTok como a vidente das estrelas. Ela faz previsões para pessoas famosas. E várias previsões que ela faz, de fato, acontecem. Olha só esta previsão que ela fez, tá? Eu vou mostrar essa previsão aqui da Shaline. Não gosto muito de falar sobre tragédias e tal, não gosto muito de comentar sobre essas coisas, não gosto muito de comentar sobre crenças e tal, porque assim, eu tenho por mim, essa é uma coisa que me guia assim ao longo de toda a vida. Se você tem a sua crença, sim, você acredita nas suas coisas, você tem a sua crença, você acredita ali
naquilo que você quer acreditar, na sua visão de mundo e tal, então você acredita porque você acredita naquilo, você não precisa ali explicar. Então a Shaline, ela tem essa coisa, e muita gente acredita no que ela fala, essa coisa de visão, essa coisa assim de espiritualidade. Olha só o que ela fez, olha só a previsão que ela lançou no dia. Eu vou mostrar aqui o vídeo para vocês vão entender melhor. Olha só. Tá aqui, tá, o Instagram da Shaline Grazik. Tá aqui o vídeo dela, avião caindo. Olha só aqui, tá? Vamos lá. Um avião caindo por esses dias ainda. Com muitas pessoas. Muitas pessoas. É como se... não é que Deus é irado, mas é como se fosse Deus querendo mostrar alguma coisa. Tipo assim, olha, enxerga. Gente, eu vejo um avião caindo. Então, vocês viram aí que ela própria colocou um vídeo aí falando das previsões dela, mostrando aí que o que ela previu numa live dela, tanto que ela colocou aí, que ela fez a live no dia 8 de agosto, a véspera do acidente, né? E aí depois ela coloca ali, vocês ainda duvidam das minhas previsões? Vocês ainda duvidam daquilo que eu estou dizendo para vocês, se vai acontecer ou não vai? Então, percebam que ela faz essa coisa meio provocativa. Por que eu estou mostrando aí o Instagram da moça? Por que eu resolvi mostrar o Instagram da moça? Porque hoje ela foi convidada para participar do programa Chega Mais, no SBT. E ela fez uma previsão ali que é, no mínimo, constrangedora. Muito constrangedora, inclusive, né? A cara da Regina Volpato e da Michele Barros foi muito, mas muito, assim, é muito difícil definir. Inclusive, eu acho que elas ficaram ali sem nenhum tipo de reação. A única coisa que elas tiveram naquele momento foi o quê? Eu só posso, eu não sei o que falar, só sentir. Vou passar aqui o vídeo, tá? Só dizer pra você assim, né? Assim, é melhor vocês verem. A gente já vai comentar esse vídeo, olha só. Me mostra a morte de um homem nesses próximos dias, uma pessoa que gosta de se comunicar, que foi um ícone, que vai trazer sofrimento para o Brasil. Eu vejo as pessoas com nostalgia, falando de lembranças, e isso é como se o ciclo dele tivesse encerrado aqui e as coisas tendem a não ficar boas, né? Eu não gosto de falar de desencarne, mas infelizmente mostra a morte desse homem aí mais velho. Tá. E com relação a tempo... Vocês viram, né? Ela falou aí desse homem mais velho, o desencarne nos próximos dias. Ela falou aí que é um final de ciclo, que vai deixar o Brasil em choque. De quem é que ela estava falando, gente? Quem é este homem que ela está falando? Quem é este comunicador que ela está falando? Que é um ícone da televisão, que vai deixar o Brasil em choque. Quem é esta pessoa? Vocês sabem muito bem quem é essa pessoa. Vocês sabem. Há semanas a gente está falando dele aqui. Vocês sabem quem é. Vocês sabem. E esta pessoa, inclusive, é o dono desta emissora. Então, gente, foi extremamente constrangedor. Assim, a cara da Michele Barros, não tem como. Olha a cara dela. Olha a cara aqui da Michele Barros. Elas não têm o que falar. Elas ficaram aí completamente sem ação. Elas ficaram completamente aí sem saber o que dizer diante dessa previsão aí da Shaline. Olha só, a Regina Volpato ainda tentou ali desconversar, tentou levar para outro rumo e tal. Tanto que ela levou pro rumo ali do acidente e tal, do avião, para tentar entender essa coisa aí de desencarne coletivo e tal. Mas, tipo, pegou bastante mal o SBT ter feito isso, né? Porque ficou parecendo assim que o SBT meio que levou a previsão, né? De uma vidente dizendo que o dono da emissora vai morrer. Basicamente foi isso aí, né?
Pegou muito mal, ficou chato o que o SBT fez ali, pegou bastante mal, gente. Sério mesmo, pegou muito mal. Cara, pegou muito mal o que eles fizeram ali. Olha, vou te contar, hein? Olha, o Chega Mais tá numa crise ali muito, mas muito... Tá horrível, o programa já não é legal. O programa dura 4 horas, o programa tem 4 horas, começa às 9 horas da manhã, termina 1 hora da tarde. O programa já não tem conteúdo para se sustentar em 4 horas no ar. E aí, eu sei, não é um programa de jornalismo, é um programa de entretenimento, mas ainda assim, eles levam uma vidente para falar sobre o Silvio Santos. Cara, ficou muito mal, pegou muito mal, sério mesmo, né? Por falar no SBT, parece que o SBT tá um pouquinho arrependido de algumas coisas que eles fizeram aí nessa programação que não deu certo. E aí, olha só, uma notícia aí do Matheus Baldi, lá da Globo News. O SBT volta com os estudos com casos de família, quer voltar com o programa ao ar e querem recontratar a Cristina Rocha. Aconteceu uma reunião secreta aí na emissora que discute aí a possibilidade de trazer o programa de volta, porque a audiência dele era relativamente segura e estável e os novos programas aí não deram o resultado esperado. Olha aí o que ele falou na matéria dele. Aconteceu uma reunião secreta no SBT e que foi ainda possível avaliar a volta do programa Casos de Família. Disse aí o Matheus que a força comercial e o forte apelo do formato com o público do canal foram fundamentais para a alta cúpula do canal considerar essa possibilidade. Inclusive, algumas pessoas que já fizeram parte da equipe da atração no passado foram convidados para participar dessa reunião. E aí eles ficaram na dúvida se esse programa voltaria como uma produção diária ou uma produção semanal. E ainda, segundo o Matheus, né, eles estariam na dúvida se a Regina Volpato ou a Cristina Rocha apresentariam o programa. Vamos ser sinceros, né? Assim, Matheus, Baldi, assim, a gente mal se conhece, né? Porque afinal você é de uma outra época, mas enfim, eu respeito muito o seu trabalho. Mas vou ser sincero com você. Apesar da Regina Volpato ter apresentado Casos de Família por 4 anos, quem é o ícone do programa é a Cristina Rocha. Quem ficou marcada aí como grande ícone desse programa é ela. Se tem uma pessoa que tem que voltar a apresentar o Casos de Família, é a Cristina Rocha. Então, ó, se a Cristina Rocha não for pra Fazenda, SBT, traz o Casos de Família com a Cristina Rocha, tá? Não dá pra fazer sem a Cristina Rocha, tá bom? Vamos lá, girar a pauta. Davi, né? A gente sempre tá falando do Davi aqui, né? Davi tá sempre arrumando um motivo pra gente falar dele, ainda que indiretamente, né? Vocês sabem que no domingo agora, dia 18 de agosto, vai ter a estreia do programa Domingo Record. O novo programa de entretenimento, informação, essas coisas que a Raquel Sherazade sabe fazer. Uma revista eletrônica aí, né? O que a Record sabe fazer. E aí, o que aconteceu? A Record foi atrás de desvendar essa história da Mani. Porque a matéria original... Lembra lá que eu mostrei para vocês na quinta-feira que o Davi ia gravar com uma equipe de produção de uma emissora. E aí ele foi para lá para fazer ali uma gravação com as pessoas ali numa rodoviária e tal, causou um certo alvoroço, enfim. Eu mostrei esse vídeo, dá uma olhadinha aí no card que você vai chegar lá. Não vou mostrar de novo. Por que eu não vou mostrar? Porque senão não vai dar tempo da gente falar as outras coisas. E aí o que aconteceu? A Fábia trouxe uma informação que a gente ainda não estava sabendo, que a gente ainda não tinha tudo para montar esse quebra-cabeça.
Vamos lá ler esta matéria aqui da Fábia. Olha só. Saiba a verdade por trás da gravação de Davi Brito com Sherazade. Davi Brito causou alvoroço pelas ruas de Salvador na última semana durante uma gravação com a Raquel Sherazade. A jornalista vai estrear uma nova atração na Record ainda neste mês. E aí a Fábia disse que as fontes dela deram alguns detalhes dos bastidores dessa gravação. Davi seria um novo entrevistado aí dessa nova atração da Raquel, de fato. Só que o enfoque era outro. A primeira entrevistada ali foi a Amani Rego. A Record foi atrás do Davi justamente para ouvir a versão dele sobre a Amani. E aí ele não quis falar com a Record no primeiro momento. Ele não quis falar e dar a versão dele sobre a Amani. Ele não quis, de jeito nenhum, falar sobre ela ou comentar sobre a relação dele com a Amani. Ele simplesmente bateu a porta na cara da Record. Então, olha aqui. A Record decidiu ir atrás do milionário depois do fim do contrato dele com a Globo para falar justamente sobre a empresária que na época da entrevista abriu o coração a respeito da relação com o ex-motorista de aplicativo. E aí ela fala que o Davi não queria gravar com a emissora de jeito nenhum. Mas a Raquel Sherazade decidiu entrar em campo, foi atrás dele em Salvador e insistiu que ele falasse. Foi só assim que ele aceitou participar das gravações. E o Davi falou completamente contrariado. Ele aceitou gravar com a Raquel, que não costuma ir diretamente aos entrevistados no seu novo programa. Então ele diz, por exemplo, que com a Amani foi uma equipe. Ela não foi. Uma equipe foi e fez as entrevistas, as perguntas para ela. E aí ele está completamente contrariado de ter participado desse programa da Record. E olha que os carrinhos aí estão dizendo na rede social, né, que o Davi tá voando só porque participou de um programa da Record. Pelo que me parece aí, pelo que a Fábia contou, inclusive, né, me parece que não tem muita questão de uma fazenda aí, né? Me parece que não vai rolar uma fazenda, né? Inclusive, né, o próprio Davi, hoje, lá nos stories dele, isso aqui eu vou mostrar porque não tem como eu não mostrar. Hoje, de tarde, agora, alguns minutos antes de eu começar a gravar esse vídeo aqui com vocês, ele postou esse... Deixa eu pegar aqui o vídeo, que é muito mais fácil, para mostrar para vocês. Ele postou esses stories aqui, rapidinho. Ele postou esses stories aqui. Deixa eu só pegar aqui, rapidinho. Aonde ele mostra um podcast sendo montado. Então vamos lá ver isso aqui, rapidinho, olha só. Bora, rapaziada, beleza? Boa tarde, tô passando pra falar com vocês aqui, ó. Novo projeto que a gente vai lançar aqui agora, o podcast do Calabreso. Vamos pra cima, aguardem novidades. Me parece aí que o podcast é mais para ele responder às críticas que ele tem recebido esse tempo todo do que para fazer mesmo entrevista, né? Até porque o Davi precisaria de muito mais preparo para apresentar alguma coisa, para ter ali entrevista, porque falta ainda muito preparo para ele, falta ainda muito, mas muito preparo para o Davi. Mas enfim, tá aí a resposta que ele vai dar para algumas pessoas. Me parece que é isso que ele vai fazer. Vamos ver aí até onde o Davi vai conseguir manter um podcast, né? Eu acho que não vai ser por muito tempo, tá? Eu acho que ele não vai conseguir sustentar isso por muito tempo. Não desejando mal, não é desejando mal pro rapaz, não é desejando mal para ninguém. É só apenas constatando um fato. Para sustentar um podcast, ele precisa ter uma certa profundidade, precisa ter um certo conhecimento, precisa ter um certo ali, como eu posso dizer, um certo estudo. Que aparentemente, né, até onde eu sei, Davi não tem. E aí ele precisa desse preparo que, infelizmente, até onde eu sei, só ali um estudo mais técnico, uma faculdade pode fornecer. Então, vamos ver
até onde o Davi consegue sustentar um podcast. Isso também já deixa claro uma coisa, né? Não existe a menor possibilidade de uma fazenda nesse momento, né? Não tem e não vai rolar uma fazenda. Vamos lá para Sandy, né? Falei para vocês nesses vídeos aí no card, se dá uma olhadinha lá, que a Sandy tinha um fake para falar do namorado dela, para dar um stalk ali no namorado dela, para ela comentar as coisas do namorado dela e tal, para ninguém desconfiar ali que o namorado dela era aquela pessoa, vocês sabem muito bem, né? Aquele médico que lembra, vocês sabem quem, né? O Cauã Raymond. Então, como a maioria dos jornalistas, de uma certa forma, desconfiou daquele fake dela, o que foi que aconteceu com Sandy? A gente vai ter que mostrar, obviamente, né? Sandy, basicamente, acabou com aquele fake da Lucazerra. E agora você pode dar uma olhadinha qual é o novo fake de Sandy. Olha só, o novo fake de Sandy. Eu tirei esse print agora, tá? Eu tirei esse print agora no meu celular. Olha aí o novo fake de Sandy, você pode dar uma olhadinha. Se chama Clara Valente, tem 575 publicações, tem 97 seguidores, tem uma árvore ali num clima mais sombrio e ela é seguida, olha só, pela Tata Werneck e pelo Dr. Pedro Andrade. Pois é, né, gente? Isso aí já diz muita coisa, né? A Sandy, que não falou muito aí sobre o namorado, não deu muitas declarações sobre esse rapaz, não quis falar, inclusive, muita coisa sobre ele, né? Simplesmente tem ignorado muita coisa. Ontem ela só deu a declaração ali sobre essa história da mãe que perdeu a criança, que era muito fã dela, que cantava a música Areia. Hoje a gente tem a revelação aí de que ela basicamente tinha um fake novo para interagir e despistar a imprensa sobre seu novo namorado. Não dá para dizer, inclusive, que ela não mudou o nome aí daquele Lucazerra para Clara Valente, única e exclusivamente para despistar a imprensa, porque foi por isso. Não dá para Sandy negar este fato. Porque a partir do momento que a gente sabe que ela muda o nome, que ela muda ali toda a informação da conta, só para fazer esse fake ali, só para despistar, é porque ela sabe que as pessoas estão ali olhando, estão ali prestando atenção nas interações que ela está tendo com esse rapaz, né? Não dá para negar, né? Não dá de jeito nenhum. Pois é, né? A Sandy ali tá há mais de 30 anos lidando com essa carreira e ainda assim, às vezes, parece que ela comete um erro tão primário de criar um fake, né? Ela não precisava desse fake, inclusive. Mas tá aí, né? A informação original dessa notícia é do Perline, mas tá aí o perfil que a gente tirou, foi a gente mesmo que foi dar uma checada aí, como o Perline mostrou lá na coluna dele na revista Contigo. Enfim, essa foi a medida drástica aí que a Sandy tomou para continuar despistando a imprensa, né? Enfim, gente, vamos lá seguir para nossa última pauta de hoje. Essa pauta tá bombando ali falar, né? Porque afinal é no site do Léo Dias e nas redes sociais, especialmente o X. Moça, eu vou mostrar esse vídeo, tá? Porque eu vou ter que começar por ele. Tudo começou com esse vídeo aqui. Eu peguei lá do Léo Dias, tá? O vídeo é lá do Léo Dias. E essa moça aqui é o seguinte, né? Eu vou mostrar aqui o vídeo e aí vocês vão entender melhor. E aí a gente faz um comentário em cima. Olha só. Vocês já estão carecas de saber que eu tenho poucos dias para conseguir um transplante de medula óssea. Amanhã começa o D-30. É exatamente um mês. Eu tenho um mês para conseguir isso e
E a gente vem nessa busca, nessa luta, há exatamente 60 dias. Se eu iniciei isso botando a minha cara aqui, eu vou terminar isso botando a minha cara aqui também, independentemente se as consequências será fisicamente falando, né, mal ou judicialmente falando. Preciso dizer principalmente que eu estou aqui para arcar com todas as consequências, sejam elas qual for. Eu estou aqui para arcar com isso e gostaria muito de pedir perdão, verdadeiramente falando, a todo mundo, toda a comunidade brasileira, toda a comunidade oncológica. Essa moça se chama Laís Basílio, tá? Essa moça vive na Irlanda. Melhor, vivia na Irlanda porque ela voltou para o Brasil com medo ali do que podia acontecer com ela lá num país estrangeiro, diante de tantas coisas que estavam acontecendo ali, né? O Léo Dias mostrou o vídeo dela voltando para o Brasil. Então vamos mostrar esse vídeo dela aí retornando ao Brasil. Olha só, ela voltou aí para o Brasil, voltou aí diante de toda essa polêmica, desembarcando em São Paulo. Desembarcando aí depois de ter feito uma vaquinha e arrecadado dinheiro, mentindo para as pessoas, dizendo que ela tinha o câncer, quando na verdade ela não tinha câncer nenhum. Pelo vídeo vocês percebem inclusive que ela raspou a cabeça, que ela tirou os cabelos, que ela basicamente fez toda a encenação como se ela realmente tivesse câncer. Ela participou de vários podcasts, inclusive sobre isso, sobre câncer, sobre doença. E vamos lá entender essa história, gente. Eu fiquei muito revoltado quando eu descobri essa história. Eu cuidei da minha mãe com câncer durante 11 anos. Câncer não é uma doença fácil de lidar. Câncer não é uma doença simples de lidar, gente. Câncer é uma doença que ela não só destrói a pessoa que está com câncer, ela destrói a pessoa que cuida também. Você não é a mesma pessoa depois que o câncer ele leva o seu ente querido. Você não é a mesma pessoa. O câncer depois do câncer você é outra pessoa. Você se torna mais maduro, você de uma certa forma fica diferente. O que essa moça fez foi vergonhoso. O que essa moça fez foi estelionato. Essa moça enganou as pessoas para tirar vantagens financeiras delas. O que essa moça fez foi muito, muito, mas muito ridículo. Ela precisa pagar as consequências desse ato, porque não é assim que você faz, gente. Sério mesmo, eu tenho que ser sincero. Porque, assim, eu vivi essa realidade de cuidar de uma pessoa com câncer por 11 anos. Sei muito bem como é que é. Sei muito bem a dor que isso causa na gente. Sei muito bem como é você viver cuidando de uma pessoa com câncer. A dor que isso causa na pessoa e causa. Eu senti essa dor também. E ver alguém tirando vantagem disso para pedir dinheiro para as pessoas, para viver uma vida de luxo, porque foi isso que essa moça tentou viver. Dessa vez que essa moça tentou comover os outros para ajudarem a dar dinheiro, o que essa moça esperava? O que essa moça esperava? Que as pessoas fossem dar dinheiro para ela, fossem ajudá-la. E se ela realmente um dia precisar da ajuda das pessoas, ela vai obter depois de ter enganado? Ela vai obter essa ajuda depois de tudo que ela fez de farsa na internet? Porque a vaquinha continua. Ela mantém a vaquinha no ar até agora. Tá lá no ar, se você for dar uma olhadinha. A amiga dela foi lá e olha o que a amiga dela falou. Eu tô vindo aqui pronunciar porque eu acredito que eu preciso provar para a comunidade brasileira, e eu tenho como provar, que eu não participei de nada disso, que eu não sou cúmplice de nada. E em seguida eu vou mostrar uma conversa que eu tive com a Laís no tal dia da DICES, e vocês vão poder ver e tirar as conclusões de vocês. Bom, pessoal, aqui como vocês podem ver, a data tá dia 23 de junho.
Essa é uma conversa minha com a Laís. A foto dela não tá aparecendo porque esse é o chip antigo, que como eu falei, eu tinha quebrado esse chip pós-sequestro para ela ficar com o chip novo. Aqui ela me informa, a gente estava conversando outras coisas, ela me informa que vai para Dices e eu falei que não ia nem responder ela, né? Porque eu fiquei indignada com o que estava acontecendo. Perguntei ela se ela não devia estar descansando. Ela falou que ia real, que já estava se arrumando. Então eu falei, aqui, ok, você quem sabe, vou avisar a Valéria, né, e a Patrícia, que era a médica, que você provavelmente não vai receber a medula, porque o corpo vai estar em exaustão, porque você está indo para Dices, depois de passar o fim de semana inteiro na rua para agradar os outros. Vocês viram, né? E aí a amiga dela, depois de ter exposto isso, fez com que a própria Laís expusesse na rede social que a própria amiga sabia dessa farsa, que a própria amiga sabia dessa história toda, dessa farsa, que a própria amiga, inclusive, tirava proveito dessa história toda. Olha aí esse vídeo. Não tá emocionada. Olha que chique. Isso! Pirei. A cor que eu queria. Ai, meu Deus. Que chique, mano. Obrigada. Tô passada. Meu Deus. Vocês já estão careca. É muita baixaria, é vergonhoso, é ridículo. Eu espero que essa moça pague pelo que ela fez. Eu espero que essa moça compreenda, como ela mesma diz no vídeo, que ela tenha as consequências legais e criminais, inclusive, do que ela fez. Os atos que ela tomou de enganar as pessoas. E que ela tenha a dignidade de tirar a vaquinha do ar, de parar de tentar sensibilizar as pessoas com uma doença que ela não tem, de tentar fazer com que as pessoas caiam nessa farsa de que ela tem câncer quando na verdade ela não tem, tá? E que ela aprenda que se um dia ela precisar de ajuda, pode ser que ela não tenha mais, porque ela enganou e mentiu. E isso é realmente muito sério. Eu fiquei muito revoltado com essa história, gente. Desculpa ter que desabafar isso com vocês. Porque eu cuidei 11 anos da minha mãe com câncer, 11 anos, e muito da minha vida ficou parada por 11 anos por causa de uma doença dessas. Muito da minha vida parou em 11 anos. E isso é revoltante demais. É revoltante demais a gente ter que falar e comentar isso aqui com vocês. Mas enfim, gente, era isso assim que a gente tinha para falar hoje. Vamos lá, né? Amanhã tem Estrelas da Casa. Vou trazer outro vídeo aqui pra gente comentar aí como é que vai ser o jogo, dinâmica. Vai ter outro vídeo mais tarde, então bora lá pro próximo vídeo. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.